Graça e paz da parte do Senhor para a sua vida hoje. Que o bom Deus te encontre com alegria, com discernimento e de forma muito especial, com vontade de aprender a palavra dele hoje. Essa devocional de hoje te convoca para um momento de mudanças e aprender a como lidar com mudanças na vida. Você tem facilidade de lidar com as mudanças de ordem pessoal, com as mudanças históricas, com as mudanças que acontecem no mundo em constante movimento? Você lida bem com isso? A palavra de Deus vai nos ensinar algumas coisas importantes hoje e eu quero convidar você para que numa atitude de dependência de Deus, compreenda que Ele está provocando uma mudança na sua vida. Tudo o que acontece nas nossas vidas está debaixo do cuidado, está cumprindo um propósito eterno que Deus tem por meio das nossas vidas nesse mundo que nós estamos inseridos e nesse tempo histórico que nós estamos vivendo. Você acredita nisso? Eu quero hoje trazer clareza ao seu coração por meio da instrução da palavra do Senhor. E para isso eu quero chamar a sua atenção para um texto que está no livro do profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele é muito especial para falar a respeito dessas mudanças que ocorrem tanto nas nossas vidas como no mundo que pertence essencialmente ao Deus eterno, tanto o mundo quanto as nossas vidas. Eu vou ler na palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, apenas um versículo da palavra e nós vamos aprender algumas coisas importantes para a nossa vida. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Nós poderíamos falar das mudanças que ocorre no âmbito geográfico. Deus chamou Abraão e disse: sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão foi, ele caminhou, ele seguiu, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus e foi para uma terra desconhecida que na verdade ele nem sabia onde era. A palavra de Deus nos diz que Deus convocou aqueles pescadores quando eles estavam lá lidando com seus barcos e redes e fez uma convocação santa e disse: vem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E eles deixaram aquele trabalho, aquela profissão e acompanharam o Senhor Jesus Cristo. Isso é mudança radical de vida, é mudança de lugar, é mudança de ocupação. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês que toda e qualquer mudança, ela começa na mente. Deus trabalha a nossa mente para compreender as mudanças que Ele está fazendo na nossa vida e no mundo que nós estamos inseridos. Para isso, a história de Jeremias, ela é uma história muito curiosa, muito interessante e muito significativa. Acompanhem comigo o raciocínio do texto bíblico aqui. Deus tinha um propósito com a vida de Jeremias. O mundo estava em constante mudanças, assim como nós estamos vivendo no mundo em constante mudanças. E a nossa grande pergunta é: eu vou suportar as mudanças desse mundo? O que vai acontecer no mundo pós-pandemia? O que está acontecendo nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que provocou tantas mudanças na nossa vida? Nós precisamos refleti-las à luz da palavra do Senhor. O tempo de Jeremias também estava passando por grandes mudanças históricas. Deus convocou esse homem nesse tempo em que a nação de Israel estava por passar por uma grande adversidade, quando o exército caldeu ou babilônico estava às portas. O povo de Israel estava longe da presença do Senhor e Deus tinha algo a fazer na vida do profeta que ia trazer grandes mudanças para a sua vida. Ele estava na terra de Anatote, distante a uns 5 quilômetros de Jerusalém, e agora ele iria
para Jerusalém, para ser profeta, falar ali ao povo a palavra que o Senhor havia ordenado. Diante desse movimento de Deus, diante dessa mudança, Jeremias disse para o Senhor: Senhor, eu não vou poder mexer com isso, porque eu não passo de uma criança. Às vezes você também não sente assim? Diante das mudanças tão significativas da vida, você diz a mesma coisa: eu sou uma pessoa imatura para suportar tudo isso. Quem tem maturidade, queridos, para enfrentar essas mudanças tão radicais do mundo e das nossas próprias vidas? Veja só, desde que nós nascemos, nós estamos passando por mudanças e mudanças e mudanças muito significativas. Agora eu quero que você entenda, todas essas mudanças, elas contribuem para cumprir um propósito que Deus já tem para as nossas vidas. Quando Deus chama o profeta Jeremias e faz a ele essa proposta de mudanças, e ele, muito assustado, certamente, eu também, você, ficaríamos assustados com a grande responsabilidade que Deus estava colocando naquele instante diante de Jeremias. E ele, então, diante daquela preocupação, Deus o tranquiliza. Eu quero hoje que essa palavra tranquilize o seu coração. Deus diz para ele: antes que você me conhecesse, antes que você passasse por todas as transformações, antes que você entrasse nesse mundo tempestuoso, eu te conhecia. Isso é tranquilizador para o meu coração. Sabia que Deus me conhecia. Esse conhecimento prévio que Deus tem de nós, das nossas vidas, antes que nós estivéssemos no ventre materno, antes que nós fôssemos colocados no mundo, isso gera segurança e a certeza que todas as mudanças que ocorrem na nossa vida está debaixo do cuidado daquele Deus que nos conhece. Ele nos conhece e não apenas nos conhece, ele nos separa. Não foi isso que ele colocou aqui na vida de Jeremias? Ele disse: olha, Jeremias, eu te consagrei. Antes, ou quando você ainda estava no ventre da sua mãe, eu separei você para ficar do meu lado. A palavra consagração quer dizer exatamente isso, é separar, e separar com um propósito. Quem separou Jeremias foi Deus, e disse: eu vou colocar você do meu lado. Não é isso que Deus faz conosco, queridos? Deus consagrou a nossa vida para Ele, para nos colocar ao lado dEle. E é isso que faz toda a diferença em qualquer mudança que ocorra na nossa vida. E Deus diz mais ao profeta Jeremias. Ele disse: eu te constituí profeta às nações. Sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Eu te dei como um presente às nações. É isso que Deus faz com as nossas vidas. Todas essas mudanças que nós estamos enfrentando é para cumprir um propósito eterno de Deus, que nos deu como um presente a esse mundo. Você entende a sua vida assim? Que a sua vida é um presente para o mundo? Porque Deus resolveu te constituir como uma bênção aqui nesse mundo dele. Quando nós compreendemos essas coisas, toda e qualquer mudança, ela é aceitável, porque Deus tem o conhecimento prévio da nossa vida. Deus já nos separou e colocou ao lado dele. E Deus já nos deu como um presente para esse mundo. Pronto. Então está tudo resolvido. Toda e qualquer mudança, ela contribui para cumprir esse propósito de Deus. E Deus está nos colocando aqui para cumprir um propósito eterno dele. Não tenha medo das mudanças que estão ocorrendo, tanto na sua vida, porque de repente, antes você era casado, hoje você se tornou um viúvo ou uma viúva, e você deve estar pensando: a minha vida acabou por aí. Não, não acabou. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito com a sua vida até o final. E esse propósito que ele tinha para Jeremias, ele era assustador. Eu entendo isso e você também deve entender, porque o que Deus estava dizendo para Jeremias era o seguinte: olha, para você ser um profeta, você precisa entender quem eu sou. E você precisa colocar essa questão e contextualizá-la num mundo complicado, difícil, em movimento, em constantes mudanças, e um mundo onde o pecado está generalizado.
Aí Jeremias recuou e disse: Senhor, isso é demais para mim. Eu não sei como lidar com isso. Aí Deus então diz o seguinte para ele: mas você não está sozinho. Nesse tempo de grandes mudanças, eu estou com você. Eu estou do seu lado. Eu estou te lançando às nações, mas você não vai sozinho. Eu estou com você. Não tenha medo. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração hoje. Não tenha medo, porque Deus está conosco nesse tempo de mudanças. Esse tempo em que você talvez esteja pensando: será que eu vou sobreviver a isso? Será que eu vou lidar bem com todas essas questões? Isso não tem grande importância. Importante é você saber que Deus te conhece e tinha um conhecimento prévio de você. Que Deus já colocou você do lado dele e que Deus tem um propósito com a sua vida. Aceite as mudanças que Deus quer trazer para a sua vida hoje. Receba isso como um presente da parte do Senhor e saiba que nessas mudanças você não está só. Deus está te acompanhando nelas. É isso que diz a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe hoje, para que as mudanças que Ele está operando na sua vida contribua para o crescimento do nome dEle na terra. Que Deus te abençoe. Um grande abraço para você.